É isso aí, povo de Deus. Vamos para o nosso momento da reflexão do dia. E hoje eu queria falar com vocês sobre a educação emocional. Como nós lidarmos com a educação das nossas emoções, que é algo bem interessante. As emoções, os sentimentos, as paixões, o nosso estado de ânimo, os nossos afetos, a nossa afetividade é uma das faculdades do nosso ser, né? Nós temos várias faculdades, né? A gente geralmente destaca 5 faculdades do nosso ser, que é a inteligência, a vontade, a memória, a imaginação, a afetividade. Essas 5, também a corporeidade, as 6 no caso, e poderíamos elencar de outras subdivisões, mas essas são as principais, né? Essas faculdades. Nosso ser em especial, essas 5 que eu elenquei. Dentro da afetividade, em especial, a gente quer falar um pouquinho hoje como lidar um pouco com as nossas emoções. Geralmente as emoções é chamada ali na Idade Média, é chamada ali no período mais antigo de paixões da alma. Hoje é chamada mais as emoções, né? Pela psicologia mais atual. E as emoções, ou as nossas paixões, como queiram falar, se for falar de forma mais antiga, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles precisam ser valorizados, sim. Eles precisam ser ordenados para o amor, porque eles são muito importantes. Nós não somos anjos. Os anjos, eles não têm isso que eu estou falando, né? Os sentimentos, os afetos, as paixões, o ânimo, o desânimo, ou seja, o estado de ânimo, nada disso. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos meros animais irracionais. Meros é uma forma de falar. Porque nós temos a nossa afetividade, mas nós temos a nossa inteligência e a nossa vontade, e temos uma alma imortal. Ou seja, nós podemos e devemos ir conduzindo de forma ordenada as nossas emoções, de forma inteligente. E não podemos deixar que as emoções elas ditem todas as regras da nossa vida. Daí, uma vez entendendo que as emoções são importantes, não é uma coisa ruim, é algo que nós chamamos, né? As emoções, a nossa afetividade como um todo, não é algo moral, nem algo imoral. O que quer dizer isso? Não quer dizer que é pecado ou é santo. Exemplo bem concreto. A raiva é pecado ou é santidade? A tristeza é algo que é pecado ou santidade? Mal ou bom? A alegria é algo que é pecado ou é algo que é virtuoso ou algo de santidade? Então, essas coisas, o medo é algo pecaminoso ou é santo? A gente poderia elencar vários outros sentimentos, emoções. Tudo isso nem é santidade, nem é pecado. Por isso que o nome é amoral. Nem é imoral,
nem é moral, nem é pecado e nem é santidade. Nem é um ato virtuoso, nem é um ato vicioso. É o que eu faço com essas emoções. E é o que elas fazem comigo e eu deixo elas me conduzir. Exemplo, as crianças, elas já nascem com todas essas emoções, né? O medo ali presente nela, a potência para aquilo, a raiva, a tristeza, a alegria, o amor, que é o sentimento ali de amor, né? E vários outros sentimentos. Tudo isso está ali presente na criancinha. Só que a criancinha, ela precisa ser educada para conter ou para expandir aquilo, como lidar com aquilo. E às vezes os pais, eles vão se perdendo porque quer tratar a criança como se a criança fosse um adulto, como se a criança tivesse que lidar com as emoções como se adulto fosse. Se nós que somos adultos, às vezes lidamos com as nossas emoções como se fosse uma criança de 2 anos, aí nós queremos que a criança, às vezes que tem 2 anos, 1 ano, 3, lide com as emoções como se tivesse 20, 30, 40, 50 anos. Aí é uma coisa bem contraditória, né? Perdão. Exemplo, às vezes uma criancinha, ela tá ali, de repente, ela tem um brinquedo na mão e outra criança toma o brinquedo dela. Aquelas crianças têm 1 ano e meio, outra criança, sei lá, tem 1 ano. E de repente uma das crianças começa a bater na outra, com aquele sentimento ou com aquelas emoções de afloradas que elas às vezes não sabem dizer se está com um certo ciúminho, se está com somente vontade de pegar mesmo, de, de sentir as sensações, né, daquilo que ela está pegando, ou é um medo de perder aquilo, ou se é raiva da criança que pegou, se é insegurança. Ou seja, aqueles sentimentos, aquelas emoções que estão dentro da criança, ela não sabe como lidar com aquilo. Então ela vai expressar de várias formas, está tudo ali muito confuso dentro da criança. Então a mãe, o pai vai ajudando a criança a lidar com aquilo, com muita serenidade, com muita tranquilidade. Não é com agressão, não é gritando, não é de forma descontrolada. Às vezes, por exemplo, uma criança, ela chega em casa, sei lá, com um recadinho lá da professora ou do professor, ou com um e-mail que chegou de que ela aprontou na escola. E a solução não é ameaçar a criança, dizer assim, você apanhou na escola, ou você aprontou na escola, você vai apanhar agora, para não querer mais. E não deixa que a criança se explique, não escuta a criança, mas já vai para cima de forma descontrolada. Ou seja, não procura entender as emoções da criança e vai com toda a intensidade das emoções de adulto para cima das emoções da criança, mostrando um descontrole emocional. Ou seja, você que é adulto, eu que sou adulto, eu senti raiva, você sentiu raiva, mas eu posso, usando a minha inteligência, respirar fundo, pensar um pouco, compreender que eu já fui criança, que pode ter o outro lado da história, e mesmo que não tivesse, procurar ter empatia e me colocar no lugar do outro, em especial se o outro é meu filho, meu sobrinho, meu neto, alguém que eu cuido, saber que o outro é frágil,
tem seus traumas, e mesmo que não tenha, eu não vou ser aquele que vai causar mais traumas ou começar a causar os traumas, e vou procurar compreender. Compreender não quer dizer que eu vou dar razão ou não dar razão. Eu vou apenas compreender, me conectar com ele. Dizer, meu filho, mamãe ficou sabendo, papai ficou sabendo do que aconteceu na escola. O que foi que houve? Conte para a mamãe. Brigaram com você na escola? A criança pode estar muito emburrada, não querer falar, não quero falar não. Aí você já pode dizer, meu filho, mas a mamãe compreende o que você passou hoje, se você já souber da história, né? É chato quando alguém fica tirando brincadeira com você, fazendo hora com o tamanho se for uma brincadeira com algum defeito que ele tem, com o tamanho do seu nariz. Quando eu era criança, faziam bullying comigo e era triste também. Eu ficava muito chateado, às vezes eu chorava, às vezes eu ficava emburrado, queria brigar. Mas faça disso. Quando ficarem tirando onda, quando ficarem implicando com você, não não vá para cima, não queira descontar não. Saia de perto, tente não medir forças com essas pessoas, porque você vai machucar e se machucar também. Aí você vai depois se arrepender. A mamãe, ou se for o papai entende que é difícil lidar com isso, porque eu já passei por isso, ou coisas desse tipo, de ser zombado, porque eu tenho um pescoço grande, eu tenho, sei lá, um olho mais, um olho torto, alguma coisa do tipo, né? Dar um exemplo daquilo que sofreu no colégio, mas não desdenhar, não dizer assim, isso aí não foi nada não, não vale nada, você deixa de ser besta, todo menino vai sem noção, não vale nada, esse menino vai parece um abestado, chora por tudo, aprende a ser gente, se você chegar aqui desse jeito de novo, eu vou dar uma surra grande e acabou a história. E claro que alguém vai dizer assim, não, mas quando eu chegava em casa desse jeito, a minha mãe me dava uma surra e eu sou grato, né? E eu sou grato. Mas a questão é que hoje os tempos são outros. Os tempos são outros. E a forma de educar hoje não é que é 100% outra, mas as pessoas estão cada vez mais fragilizadas. As pessoas não têm mais o mesmo ambiente hoje de brincar, o mesmo ambiente de apoio. Hoje as crianças estão presas aonde, infelizmente? Não é brincando umas com as outras no colégio, brincando umas com as outras dentro de casa, no quintal. Raramente isso acontece, infelizmente. Às vezes até nos interiores, tem locais nos interiores que nem sempre o ambiente é assim. Tem interiores que ainda cultivam isso, e outros não, né? De brincadeiras sadias, de sair e à tarde todo mundo se encontrar e vão brincar e jogar bola, e jogar bila, e jogar tal coisa. Mas os ambientes, infelizmente, não estão mais assim. É todo mundo trancado dentro de casa, ou com os pais trabalhando, ou todo mundo trancado dentro de um colégio, em tempo integral, ou, se não é em tempo integral, chega em casa, já se tranca quase em casa, com medo dos assaltos, com medo dos perigos que está hoje e tudo mais. Então, os tempos são outros. A forma de educar poderia ser a mesma? Poderia, mas as circunstâncias não ajudam tanto, né? Uma coisa ou outra ainda dá para fazer em alguns ambientes. Alguns locais ainda lembram os tempos de 20, 30 anos atrás, 40. Dá para... E alguns locais ainda dá para imitar, né? Crianças correndo, né? Os locais, brincando na areia e tudo mais. Né? Mas nem todo local é assim, infelizmente, né?
Mas, enfim, ter essa conexão, mostrar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, que você quer entender a dor dele. Para a criança, para o adolescente. Isso não quer dizer que você aprova aquela situação, mas que você quer participar daquela dor. Criar um processo de empatia, de conexão. Não quer dizer que você vai ser o amigo do seu filho, você vai ser o pai. Pai é pai, filho é filho, cada um nos seus papéis, mas de proximidade, sem criar barreiras. Dentro disso, é preciso entender, às vezes, certas frustrações. Às vezes, por exemplo, por coisas simples, acontecem brigas dentro de casa e os pais não vão saber lidar com as próprias emoções. Às vezes, por exemplo, hoje, as dificuldades financeiras, né? Às vezes é a mesma comida dentro de casa. De repente o filho começa a pegar, todo dia é ovo, todo dia a mamãe só faz frango, todo dia a mãe só está fazendo essa comida velha. E começa a reclamar. E a mãe, ou está fazendo a comida, fica triste, fica abatida e começa a xingar também, começa a espernear e começa a dizer, às vezes, um palavrão, uma palavra dura com os filhos, né? E depois se arrepende porque disse aquilo e disse palavras pesadíssimas. Como fazer depois que a palavra foi dita? Ou às vezes foi o filho que falou aquela palavra pesadíssima, né? Então o filho vai lá e precisa e pedir perdão e começar uma reconexão. Ou a mãe precisa ir lá e dizer, filho, eu entendo que todo dia sendo a mesma comida, mas é porque de fato não está tendo condições, às vezes, de comprar uma coisa melhor, um pouco mais cara, mas vamos louvar a Deus por isso. Vou tentar ser mais criativo na comida. Mamãe estava cansada, ou seja, tentar ser compreensiva com a incompreensão do outro, saber que não é que ele está certo ou ela está certa, é que você compreende o desconforto dele com aquilo. Não quer dizer que ele está certo. E daí, sem dúvida, o filho vai entender que tem uma mãe que quer estar próxima, um pai que quer estar próximo. Repito, isso não quer dizer que o filho está certo ou que a mãe está certa em explodir. Apenas quer dizer que eles podem ter um diálogo de proximidade. Às vezes, por exemplo, o filho sendo mais pequeno, né? O filho está ali mexendo na estante, mexendo em tudo. E às vezes vai ser preciso fazer uma correção. Não precisa a mãe estar gritando, eu já falei que não era para mexer nessa estante, aí dá um grito bem grande, dá umas palmadas e grita, e às vezes pega um cinto. Não é assim que a criança vai entender que não era para mexer. Porque ela tem que entender que a mãe e o pai protegem. Se ela tem medo de todo mundo, e o pai e a mãe, que é para proteger, ela vê como sendo pessoas que ela tem que ficar com medo, então para ela o mundo vai ser um mundo só de pessoas que agridem, que ela vai ter que se proteger de todo mundo, até do pai e da mãe. Então é um mundo bem esquisito, bem estranho. O pai e a mãe dá limites, mas não deve dar pavor para o filho. Não deve ser um monstrinho, né? Então uma coisa é o pai e a mãe dar limites. O que pode ser feito? Um exemplo, estou dando só um exemplo de dar milhares, né? Vai lá, já explicou para o menino lá de 2, 3, 4 anos que não pode estar fazendo aquilo. Vai lá, tira ele lá, segura, firme, diz, já falei que não pode fazer isso. E para. Faz ele parar. Como? Batendo? Não. Segura e tira ele do local e diz, não pode fazer. E explica para ele, numa linguagem de criança, que não pode. Em alguns casos vai dar certo? Sim. Com o tempo isso começa a dar certo, sem ser gritar, porque há um ditado que diz, né? O coração
que está longe sempre precisa gritar com a voz. Dá uma voz, às vezes, um pouco mais firme ou serena, mas que dê para entender que existe uma ordem ali na casa. Sempre isso vai dar certo? De imediato, não. Às vezes, o processo de compreensão da criança vai demorar, não é mágica. Não existe uma receita mágica para educar, é um processo. Às vezes a criança tem um problema de, de assimilar aquilo rápido, às vezes a criança tem um temperamento mais agitado, às vezes tem mil e um processos ali, né? Às vezes aquela criança tem outros irmãozinhos e ela quer chamar mais atenção, então tem que haver uma conversa ali, né, para mostrar que ela também é importante. Tem que haver gestos que mostrem isso, porque às vezes a mãe dá uma atenção excessiva para uma criança e para outra ela não dá quase nenhuma atenção. Tem todos os processos afetivos aqui em jogo. Às vezes acontece também, por exemplo, nas missas, de o pai ou a mãe então, levam a criança para a missa, para uma celebração, e a criança começa a chorar sem parar. Entenda, como eu falei, a criança ela nasce com todos esses sentimentos, emoções, está ali, é um ser humano. Mas a criança, a forma dela comunicar é rindo, é chorando, é esperneando, né? Então, às vezes, pelo choro, ela vai comunicar que está com calor, ela vai comunicar que está com fome, ela vai comunicar que está com raiva, ela vai comunicar que está triste, ela vai comunicar que está doente, ela vai comunicar várias coisas. Então, às vezes, está na hora da missa, na hora da homilia, na hora da consagração, ou em outros momentos da missa. E, de repente, dá um ataque de choro pelo calor que está insuportável, ou a criança se zangou com alguma coisa, ou a criança está numa dor, ou foi algum besouro que picou ali a criança, ou alguma coisa aconteceu, se machucou, ou sentiu alguma coisa, né? Ou simplesmente deu um dengo ali, alguma coisa aconteceu, a forma da criança se comunicar, às vezes pela idade que ela tem, é o choro. E às vezes um choro, dependendo do temperamento, um choro exaustivo e bem longo. E a mãe e o pai vão querer acalmar a criança onde? Dentro da igreja. Não é o ideal. O ideal é que faça o quê? Saia de dentro da igreja, vá pegar uma asinha, acalma a criança durante alguns minutos, depois volta tranquilamente. Não precisa de cena, não precisa ficar batendo na criança da igreja, não precisa ficar gritando, dando lição de moral, não precisa ficar ameaçando que vai fazer isso ou aquilo. Isso não mostra que os pais estão mais descontrolados que a própria criança. Tira a concentração de todo mundo, atrapalha a concentração do sacerdote. E às vezes tem sacerdotes que não têm preparo emocional para isso. Infelizmente, não tem maturidade emocional para isso. Eu estou dizendo de choros descontrolados, porque um sacerdote ele deveria lidar com criança que vez ou outra sai do cantinho, fala uma coisinha, falando de choros descontrolados, né? Mas um mexidozinho, uma coisinha assim, o pai deve ir falando com a criança que ele deve tentar se comportar, mas é normal que uma criança se mexa, saia do canto, vá para outro. Uma criança não vai ficar igual um robozinho dentro da igreja, não. Aos poucos, a criança ela vai criando um hábito de ficar mais comportado. Mas é normal que uma criança ela fique querendo se movimentar, se mexer. Ela tá conhecendo o mundo ali, tocando as coisas, olhando, vendo. E, como eu falei, dependendo do temperamento, algumas ficam mais calminhas. E dependendo do tamanho, né? Da criança, da idade, é muito normal ela querer ali sair, olhar. Muito normal. Se ela não é mais de braço, tá começando a querer andar e tudo mais, né? Claro, a mãe vai tentar ali conter, de forma ali discreta, tranquila, né? Mas querer que fique ali
num controle 100%, sem a criança fazer nenhum barulho, sem nenhum movimento, é achar que você está diante de uma criança doente, anormal, e que não é um ser humano. Não é assim que funciona. Às vezes vai ter algum barulho, movimento. É normal, é próprio de uma criança sadia. Com o tempo, quando tiver mais alguns aninhos, indo já com o tempo à missa e de forma muito tranquila, mostrando que é bom estar comportadinha na missa e tudo mais. Não precisa os pais estar levando xilito, comida, mil coisas para a missa. Isso aí o pai está deseducando a criança, levar mil coisas, né? Mil brinquedos para a criança, mil comidas, xilito, pipoca, não sei o que mais. Isso aí está deseducando a criança. Mas, enfim, é preciso ter isso. Saber lidar com essas pequenas coisas. E quando se trata de crianças especiais, tem algum transtorno, mais ainda, que é o momento que eu vou falar em outro momento aqui no programa. Há uma coisa também que é preciso também ter cuidado, saber lidar com as próprias emoções. Por exemplo, você não pode fazer uma coisa, disse um não para alguém, sei lá, me chamaram para fazer uma pregação em um local, mas eu tenho que ir para outro, eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Às vezes vem um sentimento de quê? De frustração, de culpa. E é normal que venha. A gente tem que aprender a lidar com o sentimento que vem dentro da gente. Às vezes o sentimento que vem dentro de nós é o quê? Irracional. É normal. As coisas do dia a dia, elas são sim e não. As coisas do dia a dia. Por exemplo, se eu vou para um canto, eu vou ou não vou. Se eu vou comer uma coisa, eu como ou não como. São coisas sim e não. Mas os sentimentos, eles são misturados. Um exemplo para vocês. Eu quero ir para uma viagem. Eu estou muito alegre para ir, mas ao mesmo tempo estou nervoso, estou com medo. Às vezes, eu estou muito empolgado com a visita. Eu quero que ela venha, mas ao mesmo tempo não quero por algum motivo. Estou preocupado porque como é que vai estar a casa e estou ansioso que a pessoa vai achar. Às vezes, eu estou super animado em fazer uma faculdade, mas ao mesmo tempo estou triste porque eu sei que vai exigir muito de mim. Então, os sentimentos dentro de nós muitas vezes estão o quê? Misturados. E é normal isso, a gente tem que entender que é normal que dentro de nós os sentimentos sempre estão um pouco misturados e contraditórios. Eles não estão ali tudo organizadozinhos, não. É muito normal que às vezes eles estejam um pouco bagunçados. Nem sempre está tudo no cantinho certo, não. Às vezes a gente está doido para ir para a missa, mas doido para ficar em casa descansando na mesma hora. Não parece contraditório? Parece. E é contraditório. Mas é apenas um sentimento. E você precisa lidar com isso. Uma pessoa que está namorando, está doido para ir para casa do namorado, mas às vezes está doido para ficar em casa descansando. Não é contraditório o sentimento? É a mesma coisa. Está doido para ver a namorada, beijá-la, abraçá-la, mas está doido para naquele dia não ver ninguém ao mesmo tempo. São coisas contraditórias. Tem que aprender a lidar com isso, com sentimentos contraditórios dentro de nós. E conviver com essas coisas que são normais dentro de nós. E o que vai ajudar a lidar com isso? Usar bem a inteligência, ter uma vida de oração, ter uma vida de confissão, eucaristia, maturidade. A maturidade humana, a maturidade espiritual, que é o tempo, a oração, a calma. Se a gente, por exemplo, vive sem o silêncio e vive só na correria, e se a gente também não procura ter uma vida que alimente uma vida sadia, boa alimentação, exercícios, educar o nosso emocional com também boas músicas, né? E saber ter lazeres, a gente vai se autodestruindo. A gente precisa de descanso, de lazer, ter bom sono, coisas normais, porque nós não somos anjos.
Se a gente tem um mau sono, má alimentação, não faz exercícios, diz, não, eu apenas quero cuidar da minha vida espiritual. Então, eu apenas quero cuidar da minha inteligência. E esquece que nós somos corpo e alma, a gente só cuida de uma parte. Não, só cuido da minha inteligência. Não, só cuido do meu corpo. Só cuido de. Não, a gente precisa cuidar do todo. Tem pessoas que só cuidam do corpo, né? É exercício direto. A gente só cuida da comida. Não, tem que fazer essa comida, e aí morre de medo de adoecer de qualquer tipo de coisa. É aquele cuidado. Tem tanto cuidado com a saúde que já está doente, de tanto medo de tá doente, já está doente da cabeça. Porque acha que tudo é doença, né? Então tem o equilíbrio, o santo equilíbrio das coisas. Esse é um assunto que eu comecei hoje, mas eu irei continuar em outros momentos, porque é um assunto muito longo, muito extenso e necessário para os nossos tempos, porque nós estamos ficando doentes emocionalmente. As pessoas estão, às vezes, rezando e rezando mal, estão convivendo e convivendo mal, estão trabalhando e trabalhando mal, porque cuidam muito mal das suas emoções. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado.